Trocando Ideias inédito, começando. Eu sugiro que você se segure aí na cadeira, que a gente tem tanta coisa para conversar aqui hoje. E eu vou direto aqui dar as boas-vindas para o pastor Hernandes. É um prazer, Tiago, estar aqui com você. O privilégio todo nosso, viu? Obrigado por esse tempo conosco aqui. Pastor, eu vou direto já para a primeira pergunta. Vamos lá, então. Para a gente debater aqui com o Meirelles. Pastor, o que o senhor acha da afirmação de Marx sobre a religião ser o ópio do povo? Como refutar isso? Bom, o Karl Marx, ele foi um cidadão que teve certas ligações com a questão cristã e tornou-se um ateu, um teórico do comunismo, e ao referir-se à religião como ópio do povo, ele estava querendo atacar a fé cristã, sobretudo. Então, o ópio é aquilo que entorpece, é aquilo que tira a lucidez. É um ataque, é uma zombaria, né? É uma crítica ácida à igreja cristã. O foco dele era esse. Por quê? Porque, na verdade, Tiago, o cristianismo que ele atacou é o único elemento de resistência verdadeiro aos valores e aos princípios do comunismo, que é ateu, que atenta contra não apenas a pessoa de Deus, mas contra os valores e princípios do reino de Deus, né? O comunismo, ele não apenas destrói a base da sociedade, da livre iniciativa, por exemplo, de um Estado poderoso, mas de um povo pobre, né? Mas também, para impor a sua ideologia, eles defendem o uso da força. Exemplo, me responda qual país comunista que deu certo? Nenhum. As ditaduras comunistas foram aquelas que mais mataram pessoas e mais mataram cristãos na história. Na história. Nunca houve na história tantas mortes, tantos martírios como no século passado. Nas mãos de quem? Dos ditadores comunistas. Então, afirmar que o cristianismo, a fé, a religião que ele está se referindo é o cristianismo, é o ópio do povo, é porque o cristianismo faz resistência ao comunismo. É incompatível você falar que um fulano é um cristão comunista. Não existe cristão comunista. Ou é cristão ou é comunista. Se é comunista, não é cristão. E o cristianismo tem princípios e valores que não se curvam, não se ficam de cócoras, não se dobram à ideologia comunista, à filosofia comunista. E isso vale para o nosso Brasil, porque hoje o comunismo é um partido político no Brasil. Hoje nós temos ministros da Suprema Corte declaradamente diz comunista. Então se vende uma propaganda muito rósea do comunismo, mas quando você vai estudar a análise, a história, você vai ver que não é tão rosa assim não, é cinzento. E precisamos nos acautelar porque essa ideologia tem sido ensinada hoje nas escolas, na grande mídia, na literatura e por aí afora. E precisamos estar apercebidos do que isso significa. Agora, há um outro lado, Tiago. Há muita religiosidade hoje, que é ópio mesmo, que entorpece as pessoas. Há muita confusão, há muito misticismo, há muito sincretismo. Há muitas loucuras em nome de Deus. Há muita fé mística, sincrética, que leva as pessoas à ignorância. Bota uma viseira. Agora, o cristianismo não. Ele leva a pessoa à instrução. Para você ter uma ideia, a igreja protestante é a mãe da academia. Os países, há um livro chamado O Futuro dos Povos Católicos, onde o autor francês mostra que onde o evangelho chegou, o protestantismo chegou, as nações foram prósperas, porque se valoriza a ciência, a educação, a economia, né?
de você ganhar mais, você investir mais, você poupar mais, você doar mais. As maiores instituições de caridade no mundo foram criadas por cristãos. Então, se tem o lado do ópio, infelizmente tem, mas o verdadeiro cristianismo, conforme a Bíblia ensina e conforme a história retrata, tem sido um agente de transformação e não de entorpecimento. Discordamos, portanto, de Karl Marx, frontalmente. Meirelles, obrigado então por ter trazido esse tema até o Trocando Ideias. Nós vamos aqui para o Bruno Garcia. E ele diz o seguinte: Deus é soberano e nada acontece sem a sua permissão. Como entender então a ação do maligno? É muito importante, Tiago, entender isso, porque algumas pessoas olham o diabo como se fosse um Deus caído. Como se fosse uma batalha no mesmo nível da luz com as trevas, do bem e o mal, da verdade e da mentira, de Deus e do diabo. O diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Não há páreo para Deus, não há concorrente com Deus. Ele é único, ele é soberano. Agora, a Bíblia não nega a ação do diabo. Ele é maligno, ele é tentador, ele é diabo, ele é Satanás, ele é Apolion, ele é Abaddon, ele é destruidor, ele é assassino, ele é ladrão, ele é o leão que ruge, ele é o dragão forte. Paulo diz, nós não podemos ignorar os desígnios do diabo. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, é contra ele, o diabo. Temos que ficar vigilantes por causa das ciladas do diabo. E ciladas é metodeia, de onde vem a nossa palavra método, estratagema. Então, ele tem muitos estratagemas e ele tem muitos agentes que agem sem pausa, sem descanso, para tentar, para derrubar, para perverter, para criar falsas doutrinas, para enganar. Então, o diabo não pode agir independentemente, como se ele estivesse fora do controle da soberania de Deus. Até o diabo está dentro do controle da soberania de Deus. Deus manda no céu, na terra e no inferno. Agora, ele age. E Deus diz que ele age. Com a permissão dele, ele age. Com a permissão de Deus, ele age. E cabe a nós revestirmos-nos do poder de Deus, cobrirmos-nos de toda a armadura de Deus e vigiarmos nessa grande luta espiritual. A gente pode usar o livro de Jó para embasar isso, pastor? Podemos usar essa ação do diabo, com certeza, debaixo da ou seja, de Deus. Usando a palavra de Martinho Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permitir e nem 1 centímetro a mais. Pois bem, nós vamos então para a pergunta do Rafael Lemos, que eu particularmente achei muito interessante. Sem casa para morar e apenas um trabalhando, devemos esperar melhorar as condições financeiras para casar? Bom, essa é uma coisa interessante. Então vamos lá. Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam de 2 rendas, dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. É bom, de fato, 2 jovens que estão namorando, que tomam a decisão de casar, possam construir a vida juntos. Ter uma casa para morar, um apartamento, o básico. Porém, isso não é impedimento para o casamento. Ô Tiago, na minha geração, pouquíssimos rapazes casavam com tudo pronto. Quando eu me casei, eu já era pastor. 5 anos de pastorado. Eu não tinha uma casa, não tinha um apartamento. Eu tinha um carro velho, Passatinho velho. Tinha o salário, é óbvio. Mas se você perguntar, você tinha condições de comprar um apartamento? Não tinha. 0 chance. E nem por isso eu deixei de sobreviver. Então eu quero encorajar hoje, porque o que está acontecendo?
Hoje tem muitos jovens que só pensam em casamento depois de tudo pronto. É possível construir junto. Se tem tudo pronto, glória a Deus, amém, que bênção, mas nem todos têm essa oportunidade. Então, se a pessoa se ama, ela se casa com as limitações que tem. E vão construindo juntos. Agora, quando os dois podem entender isso, os dois trabalham juntos, os dois trabalham para construir um patrimônio juntos, ótimo, ótimo. Se vai chegar a fase dos filhos, por exemplo, e é possível que naquele período da primeira infância a esposa possa dedicar-se exclusivamente ao lar para ficar com os filhos, cuidar dos filhos, glória a Deus por isso. Lá em casa nós fizemos essa opção. Por um momento a minha esposa deixou de trabalhar para ficar com as crianças. E nós entendemos que aquele foi o melhor investimento que a nossa casa pôde ter. Tivemos algumas lutas, algumas privações, é natural. Até porque, Tiago, nós precisamos de muito pouco para sobreviver. A nossa geração agregou muita coisa, como se fosse absolutamente necessária, e nem sempre é. Nós podemos viver uma vida mais modesta. Eu me lembro, Tiago, que quando o seu xará, meu filho mais velho, Tiago também, nasceu, o que nós podíamos fazer, de vez em quando, ir num restaurante chinês para comer repolho refogado com asinha de frango. Frango é passarinho. E era uma festa. Porque o banquete não está num restaurante caro ou numa roupa de grife. A festa está na alegria do coração. Por isso que a Bíblia diz que um prato de hortaliça é um banquete, se tem amor. Mas uma casa cheia de carnes, um banquete caro, uma churrascaria de R$200 por pessoa, pode não satisfazer a alma, porque o coração pode não estar feliz. Então, em havendo sonho, amor, compromisso, pode casar. Os dois constroem juntos, sobrevivem, crescem. Se você olhar a história das pessoas que ficaram ricas, dá uma lidinha para você ver. Quem não nasceu em berço de ouro, muitos deles partiram do zero, até depois de casados. Então, o ponto que eu quero ressaltar é esse. Não é necessário que tudo esteja pronto, só depois eu me caso. Não. É possível você construir junto. É possível caminhar junto. É possível cada um fazer o seu esforço e adquirir junto. E é até mais gostoso, sabia? É até mais gostoso. Hoje tem muitas pessoas que vão se casar, está tudo pronto. Não valoriza. Nós conseguimos comprar essa mesa. Essa mesa tem um valor diferente. Agora nós conseguimos comprar uma mesinha de centro. Essa mesinha de centro tem um valor diferente. Conseguimos comprar o nosso carrinho. Não precisa ser novo, não. Pode ser um carrinho usado. Valorizamos o nosso carrinho. Daqui a pouquinho você pode trocar de carro, daqui a pouquinho você pode trocar de apartamento, daqui a pouquinho você pode agregar mais um patrimônio. Mas não é o patrimônio que faz a pessoa feliz. É o companheirismo, é o amor, é a convivência. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Rafael, respondeu a sua pergunta? Mas assim, de qualquer forma, é um tema que eu acho muito interessante. Eu queria ir um pouquinho além nessa conversa. A gente falou sobre gerações, né? O senhor citou anos 50, anos 70, e eu fui atrás de alguns dados aqui, mas de qualquer forma, o que a gente viu nos últimos, o que eu vi na minha geração, nos millennials, que você tem que fazer uma faculdade porque a geração X, a geração dos baby boomers não alcançaram ter uma graduação. Mas não basta só a graduação, você tem que ter uma experiência fora do país, um intercâmbio. Aí você tem que ter um mestrado e tem que ter um doutorado. E aí você tem que viver tudo isso sozinho. Quando você se dá conta, você dá com 35 anos, 40, e as pessoas estão casando cada vez mais tarde, isso é uma estatística, e isso me faz pensar a respeito de uma coisa, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer destruir as famílias. Exato. E a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, com este século. Exato. E o que parece que tem acontecido nos nossos dias? Eu trago aqui uma estatística da geração Z. Então aqui a gente tem nativos digitais que cresceram acompanhando as inovações tecnológicas e o uso excessivo, diz essa estatística, o uso excessivo de redes sociais
deflagrou um analfabetismo emocional. Uhum. Já ouviu falar disso? Analfabetismo emocional. Analfabetismo emocional. E também um termo que eu não conhecia, agamia, falta de interesse na formação de relacionamentos românticos. E outra coisa, além de essa geração estar envolvida com todas essas exigências, em alguns lugares, levando os jovens até o suicídio, porque a demanda é muito grande, a exigência é muito grande, e às vezes a pessoa não consegue atender toda essa demanda, o casamento mais tarde vai levar o quê? A não ter filhos, ou a um filho, no máximo 2, porque já começou lá atrás. A mulher já casou já quase na véspera da menopausa. Então, nós estamos diminuindo a família, encolhendo a família. E aí esse irmão vai relacionar com... Não tem irmão para relacionar. Também não tem primo, porque 1 ou 2 primos. E aí com o mundo da mobilidade, um mora aqui, outro mora no Canadá, outro mora no Japão, outro mora na Europa. Então nós estamos perdendo os vínculos familiares. Estamos vivendo com talvez pompa, com diplomas, com reconhecimento acadêmico, mas perdendo relacionamentos, nos tornando analfabetos emocionais, máquinas substituindo pessoas, contatos virtuais substituindo relacionamentos reais, empobrecendo a sociedade, encolhendo a família. São riscos. Rafael, fica aqui o nosso incentivo, então, para que você vá em frente, né? Siga a palavra de Deus, forme família. Não tem importância que não tenha um apartamento comprado, que não tenha um carro zero, que não tenha uma graduação, sei lá, enfim. Eu já falei demais. O negócio é o seguinte, se tem amor e compromisso, se case e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Pronto. Pastor Hernandes, como diz o outro, falei. Para terminar, o Trocando Ideias, esse programa tão legal que abençoa tantas vidas, é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e é um programa realizado aqui em Campinas na Luz para o Caminho. Tem tanta gente por trás das câmeras, você está vendo só o Reverendo Hernandes e eu aqui, mas tem tanta tomando gente. A nossa água. Vai lá. Tem tanta gente para fazer esse programa acontecer. Eu gostaria de tentar citá-los, né? Se eu esquecer de alguém, eu apanho ali fora depois, mas eu vou tentar. Nós temos hoje nas câmeras o Sérgio Cardoso, o Fernandinho, nós temos o Davi, o Danielzinho, lá em cima no switcher, na direção, nós temos o Wagner Branês, maquiagem da Cris, produção da Juliana, supervisão técnica do Jair Rodrigues. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Acho que não. Rapidamente, vem cá, dá um pulinho aqui. Eu quero apresentar para vocês... E esse rapaz aqui vai se casar daqui a pouco, hein? O nosso novo integrante. Vem aqui no meio, ó. Para vocês aí de casa conhecerem, esse é o Davi, nosso novo integrante aqui da equipe. Certo? E vai ser pastor também. Ser pastor, se a gente acabou de descobrir. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, viu, pela sua ajuda conosco. Gente, é isso. Conheça mais sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, acompanhe a IPP TV. Siga o pastor Hernandes no Instagram, @HernandesDiasLopes. Siga o reverendo Arival, @ArivalDiasCasimiro. É isso. Eu não falo mais nada hoje. Muito bem, gente. Então, você é o nosso convidado para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço, até o próximo programa. Valeu!